Vim aqui pra gente conversar um pouco. Eu falei que voltaria pra falarmos sobre o Justin, né? Justin Bieber. Ele anunciou que ia cancelar a turnê dele pelo Brasil por conta da doença mental dele. Uns dias atrás aí ele apareceu nos stories contando que ele tava com uma paralisia facial. Como eu não sigo, embora eu goste de algumas músicas dele da minha adolescência, eu não acompanhava. Eu achei que fosse até paralisia de Bell, que é uma doença, é uma síndrome, na verdade, que paralisa uma parte do rosto, né? Mas é uma outra doença que é em função até de uma bactéria e tal, e é uma bactéria, mesma bactéria que dá herpes, baixa imunidade e tal, ataca o ouvido e essa região. E eu estava dando até uma lida no começo da semana. Mas o que eu quero falar pra vocês é uma outra coisa relacionada eu tô sempre falando pra vocês que o que a gente cala, né, o corpo fala e o corpo dá sinais e muito provavelmente ele não tá dando sinal de hoje, né? Ele tá dando sinal há muito tempo. E ele é uma pessoa bem assessorada e pelo que ele demonstra também, ele é um cara já que ele tá bem informado, que ele já tem uma consciência a respeito dele mesmo, do trabalho que ele faz, uma consciência muito boa. Ele tem a religião dele, ele manifesta a religião dele nos shows, mas pelo que eu percebo, ele não se limita à fonte de cura dele através da religião, ele também busca médicos, ele tá sempre falando de cuidados com a saúde mental, ele doou milhões aí pros fãs para buscarem ajuda psicológica através de uma parceria que ele fez com uma. É, uma telemedicina, aliás, com uma plataforma de psicólogos que atendem online, alguma coisa nesse sentido. Então ele é um cara antenado, ele sabe que é medicina, né? Que existe aí vários pilares pra gente cuidar da nossa saúde, que, enfim, ele toma remédio, ele vai ao psiquiatra, ele cuida da espiritualidade dele, ele cuida da saúde emocional dele, ele vai a psicólogos. E quando eu digo que o corpo dá sinais, né? Quando a gente já começa a negligenciar emocionalmente, é óbvio que a gente vai ter que buscar medicina, vai ter que buscar remédio, mas, poxa, uma bactéria, né? E da onde vem isso, né? Coisas que a gente pode pensar. Baixou a imunidade dele, provavelmente a bactéria, né, já devia estar ali e não estava ativa, né? E doenças, né, ou síndromes, questões relacionadas à paralisia, com esse olhar da psicanálise, principalmente a paralisia facial, né, a própria síndrome, paralisia de Bell, depois pesquisem por aí, é muito relacionado a nossa exposição, ao que a gente quer expor, ou o que a gente não quer expor, ao medo. Então, são coisas que forçam a gente a olhar para dentro, a se resguardar, a se retrair, a se distanciar de alguma coisa, porque foi o que ele fez, né? Ele não conseguiu fazer shows naquela época, agora ele tá tendo que se afastar dos palcos, então é como se ele precisasse olhar para os medos e para a dor dele, né? Pessoa que canta e que tem uma paralisia facial é como se ela não pudesse exercer a profissão dela temporariamente. Ele vai se tratar, vai ficar tudo bem, né? É o que a gente deseja, mas as doenças, elas estão alertando a gente, né? Olha, tem alguma coisa aqui que você precisa olhar emocionalmente, né? E olhar emocionalmente para a doença é favorecer o tratamento médico também, ajudar no tratamento médico, favorecer o tratamento que você está fazendo com o seu remédio, contribuir para melhorar. Eu passei bastante tempo falando aqui a respeito da minha enxaqueca, né? E eu tô devendo, inclusive, fazer uma live aqui, não sei o formato, na verdade, mas eu trato enxaqueca desde os meus, sei lá, 19, 20 anos, hoje eu tenho 35. E eu comecei a ter resultado, de fato, quando eu comecei a olhar psicologicamente, né, psicanaliticamente pra minha enxaqueca. Não, óbvio, eu tomo um remédio de uso contínuo para controlar a dor, para me ajudar, mas eu sempre tive muitas crises. Quando eu parei para olhar o que essa enxaqueca tá querendo me dizer ou me alertar, o remédio ele começou a fazer um efeito que ele precisava fazer e que ele não estava fazendo, que era de segurar a dor, né? Que a dor, ela fica crônica, ela tá instalada no corpo, né? Não é uma mágica, né?
o tratamento psicológico. Ele é mágico porque você começa a refletir, mudar comportamentos e tal. Aí a gente pode falar que é mágico, mas ele não é mágico no sentido de, tá bom, tive uma consciência de um comportamento ruim, agora some do corpo. Não. Eu fui mudando comportamentos porque eu fui tendo essa consciência. Então o remédio ele criou um espaço ali para ele poder contribuir, né, e fazer o efeito que ele precisava fazer. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. O olhar, né, pro show do Justin. Deem uma olhada no show, percebam como ele tá introspectivo no show, como ele dança retraído, ele canta assim de olhos fechados, né, aquele olhar para dentro dele. Realmente, a paralisia é essa necessidade de parar, né? Paralisou o rosto, paralisou a boca, a fala. E eu vou deixar aqui uma matéria para vocês pesquisarem, inclusive, sobre a doença que ele teve.